concessão de benefício do INSS cresce cerca de 12% em 2023 e pressiona contas do governo. O aumento na concessão, é claro que também aumenta o orçamento disponível para pagamento dos mais recentes benefícios concedidos. A redução da fila eleva gastos, mas o presidente do órgão considera possível cortar cerca de 12 bilhões esse ano de 2024. Aquela história da Simone Tebet de poupar ainda permanece nos bastidores do governo. E segundo o presidente do INSS, eles irão investir em tecnologia. Se vão investir em tecnologia, evitando fraudes, significa que o número de servidores contratados em um novo concurso será ainda Mas a gente só vai saber no decorrer do ano, né? Quando passar os meses subsequentes, né? Porque estamos ainda hoje aí no comecinho de janeiro de 2024. A invertida do governo para tentar reduzir a fila do INSS impulsionaram o volume de novas concessões de benefícios nos últimos meses e pressiona gastos federais em curto prazo. Ainda assim, o presidente do órgão, Alessandro Stefanotto, diz que a economia de 12,5 bilhões inserida na proposta orçamentária para o ano de 2024 é factível para atingi-la. Ele aposta no investimento em tecnologia para combater fraudes, especialmente cibernéticas. Abro aspas. Podemos melhorar o gasto na Previdência, mas sem loucura. Fecho aspas, diz o presidente do INSS. De janeiro a outubro do ano passado, foram concedidos cerca de 4,86 milhões de benefícios pelo INSS. A cifra é de 11,85% maior, né? 11,85% maior do que igual período do ano passado, no caso 2022. A quantidade de indeferimentos, por sua vez, caiu cerca de 2,89% na mesma comparação de 2022 para 2023. Como resultado, o número de beneficiários alcançou cerca de 38,9 milhões em outubro. Desses 33,2 milhões que recebem benefícios previdenciários, uma alta de 3,9% em relação a 2022. Outros 5,67 milhões são contemplados pela assistência social, incluindo BPC-Loas por idade e por deficiência, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Nessa categoria, o total de beneficiários subiu 10,57% no mês de outubro de 2023, até igual mesmo no ano passado. Então, no ano passado, no ano de 2022, subiu o número de benefícios concedidos para a BPC e no ano de 2023 também subiu o número de benefícios concedidos para pessoas de baixa renda. Cerca de 11,85% de concessões foram concedidos ao RGPS entre janeiro e outubro de 2023, até igual período de 2022, que a assistência, uma alta de 13,6% nos benefícios assistenciais, certo? Bom, aqui tem alguns dados, eu vou deixar na descrição o link do site para que vocês possam conferir alguns dados, mas entre todos os dados, estão os dados do mês de junho, que se refere aos 223.592 processos que estavam em um lugar
não acessável. Os servidores não tinham acesso, estavam lá esquecidos, necessitando de análise, mas não estava aí no repositório onde tem a concentração de documentos, ou a centralização, melhor dizendo, de documentos, né? O governo agora divulga, somado requerimentos administrativos e perícia médica. Até junho, os números são só de pedidos sem perícia, né? Então, os números que foram computados entre julho, agosto, setembro e outubro são números que não necessitam de perícia, apenas reconhecimento de direito, sem a necessidade de perícia. Bom, só neste ano, no caso o ano passado, a despesa com benefício previdenciário saiu de 864,6 bilhões aprovados no orçamento para 871,8 bilhões, segundo a avaliação feita em novembro de 2023. Já o gasto com BPC passou de 87,8 bilhões para 93,7 bilhões. A diferença somada passa de 13 bilhões em novas concessões para o BPC Luas. Embora represente um problema político e social, o represamento da fila foi em diferentes gestões conveniente aliado para a gestão fiscal de curto prazo, uma vez retarda o aumento dos gastos previdenciários, né? Isso ele está falando referente a algumas confusões internas entre governo e INSS, certo? Para o crescimento da fila que houve entre 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Stefanoto diz que, apesar da pressão evidente sobre as despesas, não há sobre o governo qualquer orientação para assegurar as concessões. Pelo contrário, a pressão interna é para resolver essa situação, o que eu concordo plenamente. A fila do INSS tem que ter solução e não amarrar uma ponta aqui, soltar outra ponta ali, enganar o povo. Stefanoto diz que, apesar da pressão evidente, abro aspas, quando eu não pego um benefício no próprio mês, não resolvo o problema. Eu empurro o gasto lá para frente. É quase, quando eu não pago um benefício no próprio mês, no caso o mês de concessão, o mês que foi concedido, né? Não resolvo o problema, eu empurro gastos lá para frente. É quase uma fraude de ponto de vista contábil e fiscal. Agora, tudo leva a crer que a gente vai colocar gastos no seu devido mês. No começo, tem um aumento das despesas, mas quando o estoque estabilizar, aí vai ser gasto real, fecho aspas, afirma Stefanoto. Hoje o INSS tem mais de 1,6 milhão de pedidos à espera de análise. Ele estima que o órgão ainda ficará até a metade de 2024 organizando o positivo. A história agora mudou? Não tem mais fim da fila ou redução até 31 de dezembro? Agora esticou a mão para chegar mais à frente? Mais promessa. Mas vamos lá. No futuro, o presidente do órgão avalia que a regularização pode gerar economia para os cofres públicos. Hoje, por causa de acúmulo de tarefas, o INSS chega a pagar por 8 meses um benefício por incapacidade que deveria durar apenas de 45 a 90 dias. Os gargalos nas análises
principalmente nas perícias médicas retardam, que não são a concessão dessa modalidade, mas também o retorno do segurado ao trabalho. Abro aspas. Tem estudo que demonstraram que o BI, que significa benefício por incapacidade, inicial, tem um prazo médio de duração de 90 dias. O problema é que, para alguém que fraturou o pé, está curado em 45 a 60 dias, acabo fazendo a perícia em 7, 8 meses depois. Fecho aspas, afirma Stefanotto. Como o INSS precisa garantir o pagamento até a chamada data de cessação, quando o benefício é extinto, a fatura fica maior. Abro aspas. O sistema funciona mal, o cidadão sofre com isso, o INSS gasta por má gestão, e que se instalou ao longo dos anos, diz Stefanotto. Uma das medidas para tentar mitigar esses custos foi lançado o AtesteMed, uma plataforma online que viabiliza a concessão do benefício por incapacidade, por meio de análise documental. O segurado apresenta um pedido de benefício, o atestado médico, que são avaliados pelos peritos, com o apoio da inteligência artificial. A perícia presencial ficaria reservada para casos em que há dúvida ou suspeita de fraude, ou ainda quando o período concedido sobre análise documental atinge os 6 meses, 180 dias. Passou de 180 dias, não foi feita a perícia, aí sim será uma perícia presencial. A dispensa da perícia presencial acelerou as concessões, dada a simplificação do processo, que teve um impacto inicial sobre despesas. No entanto, como a medida contribuiu para desafogar a fila de perícia, segundo Stefanotto, ele espera que a implementação do AtesteMed viabiliza a cessão de benefícios no tempo certo, sem prorrogações que geram pagamentos indevidos. Embora diga que são minoria, o presidente do INSS relata a existência de casos de pessoas que se aproveitam da fila enorme de perícias para agendar a consulta de retorno ao trabalho, onde a espera é muito maior, contando com o pagamento durante todo esse período. Abro aspas. Começamos a ter pouco mais de vagas de perícia sobrando. No número 135, ligamos para pessoas para antecipar. Olha só que engraçado, né? A resposta de algumas pessoas quando o INSS liga pedindo para antecipar a perícia. Segundo Stefanotto, o 135, ligamos para as pessoas antecipar, né? Para as pessoas antecipar, e uma boa parte sabe o que falar. Não tem que participar. Não vai ficar recebendo sem fazer nada. Então, algumas pessoas dizem, não vou antecipar nada. Já está agendado para daqui a 4 meses, 5 meses e vai ficar assim. Não aceito essa antecipação. E vou ficar recebendo até o tempo certo, se, no tempo da perícia. Se eu passar, maravilha. Se eu não passar, tudo bem. Mas antecipar, nananina não. Segundo Stefanotto, vai ficar recebendo sem fazer nada, legalmente, diz aí o presidente do INSS. A maioria não é desobediente, mas alguns acabam marcando em lugares mais esticados, né? Então, a maioria
aderem ao programa de antecipação das perícias, mas marcam para cidades distantes, para os lugares, prazos também mais longos, né? Para no tempo ali não ter problemas, de não cortar esse benefício mais rápido, porque se fez uma perícia e constatou que ele está apto a voltar a trabalhar, se isso for agendado para daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, ele vai ficar sem um benefício, né? Então, há treta aí de todos os lados, né? Então, olha só. Segundo o Stefanoto, ele avalia que o risco de concessão indevida é minimizado pelo uso de inteligência artificial. Agora que a inteligência artificial é usada para detectar fraudes em atestados médicos. O INSS já identificou, por exemplo, casos como uma médica que tinha registro de um atestado com 3 caligrafias distintas. Uma delas em documento de um hospital no qual ela não trabalhava, segundo os dados do CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. Aquela pessoa quer fraudar, for pega, né, e já recebeu. No caso, voltando aqui, consertando. Aquela pessoa que fraudar, for pega e já recebeu, nós vamos cobrar. Não tem como pagar? Vai para o cadastro de inadimplente. Ele não consegue fazer nenhum financiamento nas Casas Bahia. Nós vamos ser implacáveis com o fraudador. Por quê? Se eu não for implacável com o fraudador, desmoraliza o modelo, afirma Stefanoto, o que eu concordo também plenamente. Seja ele quem for, seja ele servidor, seja ele advogado, seja ele pessoa comum, que tentar fraudar deve ser punido, sim, ao rigor da lei, né? Porque isso atrapalha aqueles que têm seu direito, seus documentos 100% corretos, legíveis, em busca de um direito previdenciário ou assistencial. Então, tem que ser punido, sim, para evitar que lá na frente atrapalhe o andamento da própria fila, né? Segundo o presidente do órgão, aí o Stefanoto, o uso da tecnologia será essencial para cumprir a promessa de poupar 12,5 bilhões. O governo conta com essa economia para fechar as contas orçamentárias de 2024 e manter o espaço fiscal para demais despesas como investimentos. Abro aspas. A tecnologia de segurança evita a invasão de minha rede. A grande fraude hoje não é mais colocar uma folha no processo, um documento falso. Isso é, ou outra pessoa. A fraude hoje é a cibernética. Eu tenho uma rede enorme. Eles, os invasores, penduram um chupa-cabra que copia senhas e credenciais de um funcionário e reativa 10 mil benefícios e põe em uma agência bancária que eles, né, que é deles, diz Stefanoto. Segundo ele, só no ano passado o INSS teve um prejuízo de pelo menos 1 bilhão com fraudes cibernéticas. Então tá aí. O governo quer poupar, o aumento da tecnologia, mas em nenhum momento falou em aumento de servidores. Vamos esperar o andamento de tudo que irá acontecer esse ano de 2024 e tenho certeza que aqui vocês saberão de muitas informações reais, de fontes confiáveis, para que vocês possam estar por dentro da notícia todos os dias.